O Na Telinha completa 20 anos nesse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe Hélio Vargas, grande diretor de televisão. Hélio, muito obrigado primeiro pelo seu tempo disposto por colaborar com a gente aqui na Telinha. E eu começo te perguntando, Hélio, como é que o Domingão ganhou uma personalidade tão rapidamente? Muita gente pensou que ele ia ficar sofrendo por muito tempo comparações com o Domingão, que era do Fausto, mas isso acabou não acontecendo. Muito rapidamente as pessoas não compararam o programa do Hulk com o Fausto. Como é que ganhou uma personalidade tão rápido, Hélio? Obrigado. Oi, Thiago, boa tarde, boa tarde. Bom, aqui boa tarde, estamos gravando agora, né, no final do dia, mas enfim, um abraço para vocês todos aí. Rapaz, é uma obra sempre incompleta, né? A gente está sempre procurando o melhor ponto. Eu acho que essas comparações eram inevitáveis, é impossível você entrar no mesmo horário de um programa como era o programa do Fausto, 30 e acho que 32 anos no ar, no mesmo horário, no mesmo dia. As pessoas criaram um hábito, né, muito próximo dele ali. Foi um trabalho muito difícil esse de não deixar essa construção que o Fausto deixou ali, né, durante tanto Uhum. tempo e apresentar uma cara nova, um jeito novo de fazer esse programa nesse mesmo horário. Eu acho que é muito em função do Luciano, a característica dele de apresentar e de conduzir os conteúdos que a gente faz ali. Tem muito peso nisso, né? Ele sabe, o Luciano tem uma qualidade assim muito presente, assim muito forte, que é de saber exatamente onde ele pisa, do jeito que ele faz, e a gente também foi moldando os conteúdos de acordo com o que a audiência gosta de ver ali naquele horário. Então, acho que é um trabalho realmente, um time incrível que tem ali fazendo esse programa. E o Luciano imprimindo com a personalidade dele, com o jeito dele, do jeito que ele gosta de fazer as coisas, foi dando essa cara nova no Domingão, né? Uhum. O Mas é Fausto, ele fez. difícil. É difícil, né? É. Mas hoje vocês já venceram essa, vamos colocar entre aspas, barreira, né? Eu acredito que sim, acredito que sim. Eu acho que o programa ganhou essa personalidade, são quase 4 anos já nesse É. horário, e ele foi. Algumas coisas a gente foi aprendendo como fazer, como lidar. Eu já tinha trabalhado com o Fausto nesse mesmo horário, já tinha trabalhado 2 anos nesse horário com o Fausto ali, quando eu vim para a Globo para colaborar ali no conteúdo e no jeito de fazer o programa. Então era um terreno que eu já tinha pisado ali. Sem dúvida. E o Domingão com o Fausto, ele ficou muitos anos fazendo ao vivo, né? Era sempre o Domingão, Sim, majoritariamente sim. era ao vivo. Quando Aham. vocês assumiram com o Hulk, cogitou-se fazer 100% ao vivo, como era na maior parte do tempo com o Fausto? Eu acho que assim, o jeito de fazer o programa e o tipo de programa que você faz é o que acaba ditando como você vai captar e como você vai transmitir esse programa. Se você tem um programa que precisa da característica do ao vivo, a gente faz ao vivo vários programas com o Luciano durante o ano. Mas a gente optou pela gravação, a gente grava às quintas-feiras, exibe no domingo, assim, o mais próximo da exibição possível. Uhum, É, e quando o programa pede uma exibição ao vivo, a gente faz ao vivo. Eu acho que o Fausto perfeito. também tinha essa, essa, essa característica de fazer essa coisa ao vivo, de estar lá no momento que o programa está exibido, está sendo exibido. Há um bom tempo atrás também trabalhei com a Hebe, ela também gostava muito de fazer o programa ao vivo, ela não gostava de gravar Uhum. pela maneira como a rotina da gravação para ela não era legal, a gente fazia ao vivo, mas. E o Luciano, quando a gente resolve fazer um programa ao vivo, o Luciano manda bem também. Ele não Sim, tem esse claro. problema, e não foi também uma condição, tem que ser gravado ou não. A gente optou por fazer vários conteúdos diferentes, às vezes a gente não consegue fazer uma troca de cenário, uma produção, a gente faz muitos quadros diferentes ao longo do ano, então foi Uhum. uma opção técnica artística, vamos dizer assim.
Perfeito. Hélio, hoje a gente sabe que a concorrência ela não é mais como nos anos 90, nos anos 2000, aquela guerra de domingo e tudo mais, mas esse ano a Record tem uma novidade importante, que foi colocar os jogos do Campeonato Brasileiro em cima do programa do Domingão. Até que ponto isso preocupou e mexeu com vocês de alguma maneira? Houve um certo receio, uma certa preocupação? Como é que foi para vocês esse recebimento de um novo concorrente de peso? Eu não sei se em alguns momentos a preocupação é a palavra correta, mas assim, tem um cuidado. A gente, Uhum, qualquer concorrência, ela é, pelo menos da minha parte, do meu time também, as pessoas que estão dirigindo a TV Globo, a gente sabe encarar a concorrência com seriedade. O futebol na Record ele mexe no ponto de vista assim de horário, né? Você tem mais opções de jogos de futebol. Às vezes os jogos que são exibidos no domingo, tanto no horário da Globo quanto da Record, depende muito do time que está jogando ali, depende muito do interesse da torcida naquele jogo. Mas sem dúvida, eu não, eu acho que passou da preocupação, assim, foi um cuidado, foi pensado, a gente imaginou qual seria o cenário enfrentando uma transmissão esportiva ao vivo e o futebol, que é o esporte mais popular aqui no Brasil, né? É sim, duro, sem dúvida. é É uma difícil, não é concorrência mole, difícil, não, né? é, Principalmente é quando tem jogo do pauleira. Corinthians, né? É A gente duro. sabe que é difícil Mas concorrer. isso também acaba motivando a gente. É ruim, assim, para disputar audiência, é mais difícil. Não é ruim, é mais difícil. Uhum. Mas, por outro lado, também faz a gente pensar mais, né? Faz a gente trabalhar mais, pensar mais. Não é, é um outro tipo de concorrência, é um outro conteúdo que está ali do outro lado, então a gente precisa entender, precisa fazer a lição de casa mais vezes, com mais apuro, com mais qualidade, para saber exatamente para gente, para quem a gente está falando na TV aberta, Uhum. e que é o maior desafio nosso, né? Uhum. Hélio, você ajuda a garimpar formatos para o Domingão? Como que acontece essa garimpagem de formatos aí, que tem alguns? Vocês sempre têm muita rotatividade de quadros rolando ao longo do ano. E como é que Uhum. funciona isso? Você vai muito para a feira de televisão, você fica observando os programas pelo mundo, o que, que pode encaixar, o que, que o Luciano pode apresentar? Sim, Qual que é o seu sim. trabalho A gente nessa tem uma engrenagem? equipe, eu tenho um time grande de redação, que todo mundo assiste muita coisa. Aqui na TV Globo a gente tem uma área de aquisição de formatos e de conteúdos muito competente, que sempre Uhum, é, alimenta a gente que está produzindo os programas. Então tem uma tem um jogo aí em equipe muito forte. Assim. Eu viajo sempre que possível para ver, às vezes até programa que não está sendo produzido ainda, que não está sendo hum, exibido, a gente vê antes, né? Antigamente, um uhum, tempo atrás tinha um nome que era o paper format, mas agora não tem mais papel, é tudo digital, então a gente uhum. vê o que está sendo produzido é, ainda em pré-produção e no roteiro e tal. Procura adaptar o melhor, sei lá, adaptar da melhor maneira possível aqui para a audiência no Brasil, né? Uhum. E uma curiosidade minha, Hélio, alguns formatos eles são traduzidos, outros não são traduzidos. Por exemplo, The Wall é traduzido. 3 minutos para brilhar não é traduzido. É traduzido, aliás, né? Como é que funciona essa questão de traduzir ou não o O nome? Até que nome, ponto existe autonomia para a tradução do programa no Brasil? Por que que The se- Wall, por exemplo, não é exatamente o título em inglês e outros não? É uma boa pergunta essa. É uma das maiores. Assim, um trabalho difícil adaptar o nome. Mas Uhum. quando a gente adquire um formato de fora, a gente sempre conversa com o pessoal que está produzindo isso já em outros países e tal. E tem muita questão da sonoridade, tem muita questão da identificação do produto. Por exemplo, traduzir o The Wall seria a parede. A gente achou que era a Exato. parede, era uma coisa muito. É, não tem nenhuma explicação É. científica para o negócio. A gente cismou com, né? A parede, fica um negócio muito difícil, uma coisa. E aí a gente acabou. Como o formato ele é praticamente autoexplicativo, então
e a gente achou que o UOL seria. Eu particularmente não gosto, eu gosto sempre de usar a língua portuguesa, que é a nossa Uhum. língua aqui no Brasil. Às vezes eu sou voto vencido. Eu gosto de botar o nome e o título em português, gosto de falar em português, eu não gosto de usar muito termo em inglês, ou seja lá o que for, mas às vezes a gente perde também, né? Nesse caso, você foi Ganha voto algum, vencido, nesse você caso eu queria a perdi. parede. Mas eu acho que nesse caso eu votei também Ah, é? eu acho que eu gostava mais do som do The Wall. Aham. Mas então vocês têm Mas é autonomia, uma se coisa quiser bem traduzir, intuitiva. pode. Mas assim, não tem uma. Eu não sei te dar uma explicação, assim, pelo menos no time que eu lidero, assim, de criação e de redação, a gente não Aham. tem. A gente vai falando um nome, às vezes bate, diz, eu gosto, vai. Tem uma democracia ali, tem um. É, e às vezes a gente acha que as pessoas não vão entender, né? Eu acho que vocês devem ter essa preocupação também, tipo, Uhum. um título nosso, eu acho que isso em inglês ninguém vai entender, e às vezes acaba entendendo. O que a gente usa muito nesse tipo, por exemplo, especificamente do The Wall, é assim, a gente depois coloca no texto do Luciano, ele fala Uhum, sempre a parede. Então, essa parede está tirando meu dinheiro, perfeito. essa parede tá lá. A gente usa o nome, o título e do Um programa subtítulo. original, e aí depois ele vai falando ele só fala a parede, ele não fala The Wall, né? Ele não fala a Uhum, wall ou wall, ele fala a parede, né? Aí sim. fica, a gente explica isso Uhum. assim, nas entrelinhas ali. É, não, é didático também, né? É didático, é didático. Voltando um pouquinho para o início da sua carreira, Hélio, a gente estava falando, você é um cara que já dirigiu inúmeros programas de auditório, mas um dos programas que você já dirigiu foi do Silvio Santos, né? Eu queria que você falasse um pouco de quais programas do Silvio você já dirigiu e como é que era dirigir o Homem do Baú, né? Já já Malemar Então, vai fazer um ano que ele se é, foi. eu trabalhei quase 19 anos lá no SBT, e assim, o programa do Silvio Santos, assim, o Silvio Santos, ele tinha uma equipe bem definida. Eu dirigi poucos programas com o Silvio Santos. Eu fiz muitas coisas, e na época eu comecei muito jovem eu trabalhava em outras áreas, não como diretor também. Uhum, Mas eu tinha um programa que eu dirigia um segmento, que era porque tinha o programa Silvio Santos, e dentro do programa do Silvio Santos tinha vários quadros, né? uhum, Então, tinha lá. Eu trabalhei em vários deles, assim, como diretor, foi no Miss Brasil, os últimos dois lá que o Silvio fez. uhum, Tinha um programa chamado Dia que Você Nasceu, eu fazia também, eu dirigia umas partes do programa. É, mas a equipe do programa Silvio Santos era uma equipe, não era muito grande, mas tinham poucos diretores uhum, e eu diretamente com o Silvio, trabalhei pouco, assim, dirigindo o Silvio Santos então, no programa, né? Eu tinha uns diretores, eu trabalhava como assistente de direção, ou como editor, ou como, enfim. uhum. Mas esses dois, o Miss Brasil e esse O Dia que Você Nasceu, eu trabalhei direto com ele. Era duro É também. duro. É duro em que sentido? Do fato de Não, ele ser o Silvio tem implacável, muito muito. Não, não, exigente? O Silvio duro, é uma expressão talvez muito dura para usar. Mas assim, é Perfeito. porque eu era muito jovem e o Silvio sempre foi o Silvio Santos, né? Então, Uhum. é, ele era muito exigente ali na gravação, às vezes ao vivo, para fazer. A gente, mais jovem, tinha medo, né? Assim, tipo, de errar, de fazer as coisas. O Silvio tinha uma característica muito importante, que eu aprendi muito com ele. Assim, ele tinha muito programa na cabeça, o quadro que ele ia fazer. Uhum. Ele sempre estava muito bem preparado com aquilo. Ele improvisava, mas de um jeito muito, muito ali dentro do próprio roteiro do programa. A improvisação dele era no que ele falava no texto. Ele não lia teleprompter, não segurava a ficha, tava, ele fazia o próprio texto na hora em que ele estava apresentando o programa. Mas, em relação ao quadro, a dinâmica do quadro, começo, meio, quando é que entra, como é que faz, ele tinha aquilo muito na cabeça dele. Quando ele entrava ali para apresentar aquele quadro, aquele programa, ele tinha aquilo muito combinado. Então, quando ele combinava uma coisa com a gente e aquela coisa não dava certo, ele ficava bravo, entendeu? Uhum. Se você fizer a sua parte e o negócio der certo,
feliz, vamos embora, deu tudo certo. Agora, quando não dava muito certo, ele ficava chateado, porque ele tinha muita facilidade de se interagir com a câmera, com a plateia, com o convidado, com o som, era muito talento concentrado numa pessoa só. Então, quando É. alguém errava fazer alguma coisa, ele ficava chateado, mas isso também ajuda a gente a aprender rápido, né? Ficar E esperto. pelo visto você aprendeu rápido. Imagino que deve ter sido uma faculdade muito intensa para você esse período, né? Apesar de, É, de ter é. tido poucos programas ali para tomar conta, mas tenho certeza que os que Não, mas você. assim, como assistente de direção, como editor, como assim, eu trabalhei em vários, assim, Cidade Contra Aham, Cidade, Namoro na TV, Qual é a Música, vários. Eu rodava muitas ilustrações de Cidade Contra Cidade, era um programa enorme, assim, aquilo sim era uma é. escola, porque era um quadro enorme, né? Então, tinha 4 horas de duração. E já tomou algum esporro do Silvio, Hélio? Vários, vários. Vários. Muitos, muitos, muitos. Algum próximo de. Está demitido? Alguma vez te Ah, sim, demitiu e sim, mudou sim, de no Miss ideia? Brasil, sim, sim, as 2 vezes que eu trabalhei com ele, eu fui demitido no Você ensaio. foi demitido 2 vezes. Foi, 2 vezes. Cara, por Mas quê? era assim, não, assim, é, parava, e ele pegava, e a gente ensaiava de um jeito, aí ele chegava na hora, ele só ensaiava na sexta-feira à noite, a gente gravava no sábado, pelo menos esses Aham. 2 que eu fiz com ele a gente gravava no sábado. E E aí ele mudava muita coisa no ensaio e a gente ia argumentar alguma coisa com ele, ele não gostava. Falei, tá, então sai, que deixa que eu faço. Aí depois ele mandava chamar de novo e Nossa. segue dali. Vários, né? É Era mas uma. normal, não, sem estresse. Não vou dizer que sem estresse, mas uma coisa bem ok, assim, sem traumas. Uhum. Sem trauma, sem Não trauma. me deu, não me deixou Você nem um você pouquinho sobreviveu bem. traumatizado. Sim, sim, super, super. Não te deixou sequelas. Não, zero. Ó, ótimo. E falando nele, Hélio, no ano passado o Silvio ele morreu no sábado e vocês tiveram que fazer um domingão ao vivo no domingo, preparar. Eu queria saber como é que foi preparar um programa daquele, produzir um programa daquele em menos de 24 horas, eu acho, né? Ou em aproximadamente É, 24 horas. Foi muito rápido. Eu foi. lembro de ter visto o Luciano anunciar no próprio SBT que o Domingão, que provavelmente já estava gravado, seria ao vivo no domingo. Então, como é que Sim. foi os bastidores desse Domingão especial Silvio Santos que vocês devem ter lutado contra o tempo, imagino eu. Foi, acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz, assim, ao vivo. E também era uma coisa assim que ela, a situação praticamente exigiu que a gente fizesse aquilo, porque a gente estava fazendo um programa que o cara que praticamente deu origem a esse gênero de programa, né? Criou ali naquele horário que ele consagrou, no domingo. é, não dava para entrar com um programa frio, gravado e fazer só enfim, uma homenagem, uma coisa. A gente pensou ali na hora e a gente foi conversando, falando e a gente acabou se reunindo no sábado mesmo na casa do Luciano e a gente começou a conversar sobre o programa, o que poderia ser, e a gente chegou à conclusão de que era impossível, assim, a gente ficaria devendo muito para as pessoas, né, para os fãs do Silvio, para os fãs do gênero, de auditório. A gente ia ficar, seria uma dívida que a gente ia viver com ela para o resto da vida, assim, profissional. Então a gente optou por arriscar e fazer um programa ao vivo com o que a gente conseguiu levantar de informação, de fazer. Foi uma comoção nacional, né? Assim, um cara muito querido, muito popular, ali naquele dia, daquele horário que ele foi consagrado. Então, montar o programa foi difícil fazer, não foi tanto. Qual foi a parte mais difícil que vocês executaram e quase talvez vocês não conseguiram executar? O que foi mais difícil realizar ali no palco que você achou, putz, Não, foi isso eu acho assim, que não vai tinha, dar. não, de bastidor eu posso te contar assim, a nossa dúvida era, Hum, a gente tinha uma parte, um conteúdo pré-gravado, isolado, que era um quadro que eu não lembro exatamente qual era,
que tinha uns 40 minutos, o programa tinha 130 minutos no ar e a gente tinha 40 Uhum. minutos pré-gravados já pronto para fazer, assim, que era um quadro completamente fora. Acho que a maior dúvida nossa era se a gente ia fazer o programa inteiro ao vivo, se a gente Hum, tinha conteúdo, se a gente tinha informação, se a gente tinha um bom conteúdo para exibir nos 130 minutos, ou se a gente optava por ter uma parte pré-gravada e o resto ao vivo. Essa foi a maior dificuldade, a maior dúvida. uhum. E aí a gente acabou, eu posso te falar que a gente foi para o domingo de manhã. Eram muitas ilustrações, muitos ETs, muito depoimento assim para gravar. E aí a gente começou a fazer conta. A gente decidiu assim 2 horas antes do programa ir para o ar que o programa seria todo ao vivo com o que a gente tinha. E a gente descartou o quadro pré-gravado e falou, não, a gente vai fazer esse programa inteiro ao vivo. Essa foi a Caramba. essa foi, mas a gente realmente bateu esse pênalti aí 2 horas antes do Cara, programa. foi aos 48 do segundo tempo Foi, mesmo, no foi, apagar foi. das luzes, né? Essa foi a maior dificuldade, assim, vamos dizer. E esse quadro de 40 minutos, provavelmente na semana seguinte, ele foi aproveitado. Vocês não jogaram material fora, né? Porque era um programa. Não, não, não foi jogado fora, não, porque era um quadro, assim, com sequência. Eu, se não Ah, me tá. engano, era um quadro com criança, eu acho que era o Pequenos Gênios, que Ah, ele tinha sim. começado, assim, ele tem 7 episódios, é um time contra outro, aí quem ganha fica e tal. Ele foi utilizado, mas a dúvida na hora era colocar aquele conteúdo que junto com quase uma edição com jornalismo ali, né, com informação, então ficava, não combinava. Então Uhum. a gente optou por não exibir esse quadro e fazer o programa inteiro ao vivo. Entendi. E aquele, no fim do ano passado, no Melhores do Ano, Hélio, quando vocês entraram em rede com o SBT, quando é que aquilo começou a ser costurado? Quando é que começou? Quem é que teve a primeira ideia de exibir em rede? Como é que Não, foi? aquilo Para levar a Patrícia, a não Daniela? foi a Patrícia que pediu, acho que foi a Daniela. Foi a A gente Daniela? estava eu estava negociando aquilo, a participação da Patrícia com o Leon, que é o diretor de produção lá. E aí, numa das últimas ligações lá, o Leon me falou assim: olha, a Patrícia falou que ok, a Daniela. Perdão. Uhum. Ela falou que ok, autoriza a participação da Patrícia, e tal, tal, mas a gente gostaria de, na hora que, como ela tem o programa no mesmo horário, ela gostaria de exibir no SBT na hora que ela estivesse entrando no ar e tal. Eu, eu levei isso aí, conversei com o Luciano, a gente levou para o Amaury, é, e ele autorizou imediatamente. Ele falou, não, tudo bem, sem problema, e a gente fez. Mas foi um pedido do SBT. Foi um vídeo do próprio SBT. Bom, então não Foi, teve nenhuma foi. restrição, não teve nenhum Não, empecilho, não, não teve nada, né? Acho que hoje as não, não. emissoras estão se ajudando mais, velho. Eu acho que a impressão, se alguém acordou do coma agora, depois de 20 anos, meu Deus, não parece nem as mesmas emissoras, né? Que antes se degladiavam É. muito e tal. Você via anúncio em É, jornal, mas televisão. eu acho que esse tamanho, essa força da figura do Silvio Santos também teve É. essa influência, vamos dizer assim. Ele acabou juntando tudo ali naquele dia e depois do Melhores do Ano também. E o Silvio também passou pela Globo, né? Claro, também tem isso. Tanto é que a gente fez um programa agora, nos 60 anos da Globo, e uma boa parte foi com o Silvio, né? Então, pois é. Contando. E além do Silvio, você também já dirigiu a Hebe. Você estava falando que a Hebe também não gostava de fazer gravado, que ela tinha muita restrição com gravado, que ela preferia ao vivo. Provavelmente você deve ter assistido o documentário dela no Mais SBT também. Quem não assistiu ainda, assista, porque o documentário é muito bom, tá de graça. E muita gente falou a mesma coisa que você está falando aqui. A Hebe odiava fazer gravado. E eu quero saber de você como é que era a Hebe por trás das cortinas, como é que ela era na hora de pensar o programa, o que ia levar para o ar, como que era dirigir a Hebe, Hélio? Rapaz, vou confessar aqui um crime. Eu não vi ainda esse documentário lá na SBT, mas eu vou ver, tá marcado. É muito bom. Tô com uma dívida aí, eu não vi. Eu até gravei lá um depoimento, mas Uhum. eu não vi o documentário. E
A Hebe tinha uma característica, assim, né? Quando ela foi para o SBT, uma das pedidas dela foi que o programa fosse ao vivo. Ela estava muito com a. Ela estava. Era uma fase da Hebe, assim, uma transição dela. Ela, ela tinha deixado de fazer programa só entretenimento. Ela estava muito plugada na opinião, assim, ela tava, era uma outra Hebe, né? Esse período que eu peguei com ela lá de 80, eu trabalhei com ela de 86 até 92, se não me engano, até o final de 92. Uhum, Ela foi uma transição muito importante na vida dela, assim, ela tinha meio saiu ali da Band, já com umas questões com a direção lá, que ela queria ter mais opinião no programa, ter mais, não é polêmica, mas assim, ela queria se posicionar em relação aos assuntos que estava fazendo. E ela pediu isso para o Silvio. uhum, Na época eu estava lá na reunião quando ela fez, depois que ela foi contratada e tal, o diretor geral, o superintendente era o Luciano Calegari. Foi ele que me colocou lá para dirigir o programa. E aí a gente fez uma reunião e aí eu lembro exatamente da frase do Silvio. Ele falou assim: olha, você pode. Ele falou: você pode fazer o que você quiser no seu programa, não tem censura aqui, você pode fazer o programa do jeito que você achar bom, contanto que você sente a frase foi mais ou menos assim. Ele falou, não lembro ela exatamente, mas o conceito era uhum, esse: a gente aqui na SBT pode fazer todo mundo pode fazer o que quiser, você pode fazer o que você quiser, contanto que você se sinta bem assistindo ele sentado com a sua família em casa. Essa uhum. foi a orientação do Silvio. O Silvio, tava o Luciano, tava a Hebe, acho que tava o sobrinho dela, se não me engano, tal. Essa foi a frase que eu lembrei lá, né, que eu lembro que eu ouvi do próprio Silvio falando para ela, que é assim, tipo, olha, faça um programa com qualidade e que a gente não vai censurar nunca. E foi isso mesmo. Foi. E a Abby já, por fazer tanto ao vivo, ela já causou alguns problemas e falou algumas coisas que desagradaram certas Não, pessoas e não, que você não, viveu isso. não, nesses 6, quase 7 anos que eu fiquei com ela lá, a gente não teve muito problema. Eu nunca tive problema com ela, assim, de falar. Ela sempre tinha a posição dela muito definida, assim, uma coisa muito. Acontece assim, quando eu era um diretor muito jovem, assim, com 86, tinha 27 anos. Façam as contas aí, ó. Eu era muito jovem. E a Hum, Hebe já era a Hebe, né? Assim, sim. ela já era uma estrela do tamanho dela, né? Então ela tinha muita personalidade, ela era muito assertiva, assim, no que ela queria ou não queria fazer. Então, a gente trabalhava assim a pauta do programa ao vivo, muitas ideias ela topava, algumas ela não gostava, mas assim, do que estava combinado de ser feito, ela era fácil de trabalhar, uma pessoa bem Uhum, animada para trabalhar. Problema assim, não sei, às vezes a gente tinha que ter muita eh, mas isso o tempo foi fazendo com que eu aprendesse ali. Como o programa era ao vivo, a gente tinha restrição de horário. A gente entrava no horário, tinha que sair no horário. E assim, era muito difícil controlar o horário, uhum. né? A Então eu gente tinha que sabe. deixar o penúltimo bloco e o último bloco do programa muito bem desenhado, muito bem coisa, porque senão se deixasse alguma coisa para o último bloco, normalmente o programa estourava e era uma coisa complicada essa. Uhum. Essa questão do horário, a Abby reclamava muito de mudança, de o Silvio querer mudar o horário do programa dela. O conteúdo era livre, mas o horário, não sei se Hum, naquele tempo o Silvio mudava tanto, mas mais Não na fase mudou. final dela no SBT o Silvio passou a mudar um pouco mais, né? Não, nesse período que eu fiquei com ela, não mudou muito pouco. Aí teve um período que o Silvio. Mas aí para frente, assim, uns 5 anos depois que a Hebe já estava lá, mas os primeiros 4, 5 anos a gente não teve mudança nenhuma. A gente Uhum, entrava ali 9, 9h30, depois da novela, quando terminava a novela na Globo, e até 11h30, 11h45, estourando um pouco até meia-noite.
Mas não mudou nem de dia nem de horário. Uhum. Uma época, o Silvio mexeu um pouco na programação e aí ele colocou o programa em 2 dias, segunda e terça. Aí a Abby ficou bem chateada, assim, porque era um Ah, programa, é? dois programas de 1 hora, Hum. dividiu o programa, né? Em dois programas de 1 hora, 1 hora e pouco. Mas não deu certo, não. Ficou pouco tempo, aí depois voltou para um dia só. E ela tinha liberdade de estourar o horário? Você falou que ia estourando até Não, não, meia-noite. Tinha um não, horário? Não, a não. Hebe pode Senão ficar a um pouquinho gente. mais. Não, não, não. Era Não? bem. Não. É, porque tinha horário, o estúdio era ao vivo, né? Então tinha horário do Sim. pessoal, não podia passar da meia-noite, não. Ah, então o horário Tem máximo o era horário da meia-noite. Se equipe. passasse. Tinha o horário da equipe, que entrava a tal hora para Entendi. fazer pra ensaio, aí tinha coisa. Então tinha essas. Mas não é uma limitação, isso aí é Claro. uma organização, né? É lógico. Se não, se dependesse da É, Hebe, às vezes bom, por ela ia indo, não, né? mas várias vezes estouramos a meia-noite, várias Várias vezes. vezes estouraram. Várias vezes, várias vezes. Ixi, sem dúvida. Uma Depois. delas, uma Hum. delas, muito, assim, até o próprio Silvio pediu, que foi na noite que o Serginho Grosman foi lá no programa, o programa estava dando muita audiência, o próprio Silvio ligou lá na coordenação e falou, pô, estica o programa, que tá muito boa a audiência, vai, vai, vai. Ele mesmo pediu para estourar lá, a gente foi. Foi no dia que o Serginho Grosman foi lá no programa da Hebe, aí uma semana depois o Silvio contratou ele. Caramba, e dizem que o Silvio dormia às 22 horas. Acho que nesse dia Não, não, nesse dia ele. ele foi dormir meia-noite e 45, porque tava dando muita audiência, a gente tava ganhando muito da Globo e tal, aí ele se Aham. empolgou e foi esticando. Caramba. Você lembra o que vocês estavam passando nesse dia para a audiência estar tão. Não, foi assim, o Serginho foi, originalmente a Hebe iria no programa dele, no programa de Ah, aniversário dele, lá na TV Cultura. E aí a Hebe teve um problema, não conseguiu no dia, e fomos remarcar, vamos, não vamos, vamos, aí eu falei com o Serginho, falei, Serginho, vai demorar um pouco para ela ir aí, você não quer vir aqui? Que ele queria entrevistar a Hebe. E uhum. aí a gente combinou e eu combinei direto com o Serginho e aí eu falei, mas ele falou, mas como é que vai ser? Eu falei assim, não, chega uma hora que você vai fazer o que você ia fazer lá no teu programa, você faz com ela aqui. E a gente fez uma metalinguagem, a gente fez um programa, a gente fez o programa dele dentro do programa da Hebe. Aí as pessoas, ele foi para a Ah, plateia e começou a entrevistar as pessoas. A gente levou uma plateia bem jovem, assim, de estudantes e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a fazer umas perguntas que a Hebe nunca tinha respondido para ninguém. Aí a audiência começou a subir. Tinha um elenco lá e tal, começou a dar pé e foi embora. eu acho que E esse programa tem no aí o YouTube, né? Sérgio, não sei. Eu Se não não me vejo, falha. Thiago, assim, eu não gosto de ver muita coisa que eu já fiz, não. Você não gosta? Por quê? Não, não, porque me dá desespero. Que isso, Eu velho? sempre acho que é verdade. Eu não tenho esse hábito de ficar vendo coisa que eu já fiz há um tempo. A não ser quando é um pedacinho, um clipe. Outro dia o Sérgio Malandro veio no programa e falou: Ah, você fez um clipe comigo e tal. Aí eu vi o clipe. Fiz não sei o quê, fiz não sei o quê. Mas assim, não Caramba. vejo porque me dá aflição, porque eu fico vendo só defeito. Então, eu sofro com isso. Por que que eu não contei Então, para cá? Por que que eu não fiz isso? Por que que me meu dá Deus, então você aflição? deixa de ver muita coisa boa que você fez por causa dessa sua Não, aflição. coisa ruim também, né? Bom, Coisa mas ruim também. que tão de ruim, Não, que não, tão brincando, não. monstruoso, de feio Não, você monstruoso possa não, tenha feito. mas eu tenho um hábito, eu não gosto de ver, porque me dá aflição que eu falo assim, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz desse jeito? Por que que Aham. eu só consigo ver defeito, Caramba, até hoje, até as pessoas, hoje. tipo, mesmo mais se você programar o programa do Silvio Santos, exemplo, do ano passado, então se você rever hoje ele, você vai começar a achar um monte de defeito. Muito, muito erro, muito, Que muitos, isso? O que muitos. mais te irrita que você mesmo fazia e deixou de fazer? Como assim? O que mais me É, irrita? tipo, que você fica vendo, achando defeito, fala, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Nossa, por que que eu fazia isso? Ainda bem que eu parei de fazer. Tem alguma coisa assim? Não, assim, quando o programa é gravado, é uma coisa porque você ainda tem edição para, né, para Consertar, mexer né? ali.
No ao vivo não tem jeito. É. Foi, né? Uhum. Então eu não lamento muita coisa ao vivo, mas porque ao vivo você entende. Assim, basicamente é o que não. É difícil explicar isso, mas eu acho que assim assim, é o que eu tiraria, o que eu não faria daquele jeito, o que eu Hum, faria melhor, entendeu? No entendi. corte, né? Assim, na direção de imagem, às vezes quando o programa é editado, na sonorização, esse tipo de coisa. Cara, então você deve sofrer um pouco se alguém te manda alguma coisa muito antiga. Olha aqui que você fez. Putz, Ah, eu é uma. vejo um pouquinho, mas assim, o Que programa loucura. inteiro eu não vejo, não. Dá, dá, Curioso, dá aflição, é. curioso, curioso. Um pouco mais para o fim dos anos 2000, isso já faz algum tempo, tem uma outra, tem outro recorte da sua carreira que eu queria relembrar, que você foi diretor artístico da Record, de uma Record que estava no auge. Muita gente talvez nem saiba, essa geração que está crescendo agora, mas quem é um pouco mais velho vai lembrar que a Record tinha aquele slogan de rumo à liderança. Né? Acabou não se concretizando, mas quando você foi para lá, isso era um mantra, eu acho, ali da Record. Né? Você foi contratado, Hélio, realmente para tirar o primeiro lugar da Globo? A Record realmente acreditava que ia tirar o primeiro lugar da Globo? Ou aquilo era um slogan de impacto? Assim, eu estava na Band, Aham. e aí o Luciano Calegari, com quem eu já tinha trabalhado muitos anos no SBT, foi para a Record. E aí ele montou lá um time com o Walter Zagari na Superintendência Comercial, que também já tinha trabalhado no SBT. E aí o Luciano me chamou lá, falou assim, olha, a gente vai, tô vindo aqui para Record e tal. Eu estava há pouco tempo na Band, inclusive, um ano só. É, mas o convite foi muito legal, assim, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com o Luciano e ele acreditava muito no meu trabalho. Então eu falei, pô, vamos lá. A princípio, eu fui lá para ser diretor de programação, é, era diretor de programação, e a Record tinha uma meta lá importante que era expandir a Record Internacional. Primeiro ano que eu trabalhei lá na Record, nessa ida, acho que foi 2001, se não me engano. Uhum. É, eu trabalhei, viajei muito, era uma expansão da Record Internacional. Toda a programação, a gente fazia 3, 4 feeds diferentes de programação, uma para cada lugar, horário. Foi um trabalho doido ali. Quando a Record Internacional decolou, aí o Luciano, a gente começou a produzir coisas lá na Record. E essa essa frase, esse coisa veio, acho que foi o Walter que falou assim, arruma a caminho da liderança, se não me engano. Uhum, Caminho da uhum. liderança. A É. princípio foi um slogan comercial. E depois a gente tava com vontade, assim, muita gente pergunta assim, quando você está fora da Globo ou na Globo, é diferente, porque qual é a meta? Quem está numa corrida? Você quer ganhar do primeiro lugar. Se o primeiro lugar está a Globo ou a Band ou coisa, você quer ganhar do primeiro lugar. Não, o discurso ali, da minha parte, como diretor de programação e artístico depois junto, assim, não é que eu quero ganhar da Globo, eu quero chegar no primeiro lugar. E quem estava em Perfeito. primeiro lugar estava a Globo. Então, se fosse a Rede TV ou se fosse o SBT, a gente queria ganhar né, ou a Band, sei lá. Então, essa história aí ganhou muito corpo, porque a parte comercial também, o marketing, naquela época a gente começou a trabalhar, produzir muita coisa, e isso aí acabou ganhando assim, vamos dizer, uma dimensão um pouco maior do que era internamente, né? Uhum. Mas o sonho de ganhar da Globo sempre existiu, né? Acho que existe até hoje, em todos Você acha que os. existe? Pô, quem não tiver esse sonho também é melhor desistir, porque se você tá num lugar, você não acredita que você nunca vai ganhar, é difícil, né? A gente nunca consegue tudo que a gente sonha e tenta, mas tentar tem que tentar, né? Uhum. Toda, todos os lugares que eu trabalhei antes de trabalhar na Globo, eu queria ganhar da Globo. Mas não é porque era ganhar da Globo, né? Ser É ganhar primeiro. chegar em primeiro lugar. Às vezes, quando estreava um programa, o cara falou assim:
quanto que você gostaria que desse de Ibope? 100. É, Aí, hein? não, sempre me perguntaram isso, assim, ó, que eu gostaria que desse 100, mas não é impossível dar É 100, mas impossível. ou não, mas a gente sempre quer, né? O problema não é pensar grande e não conseguir, o problema é pensar pequeno e conseguir. Uhum. É, pelo que a Record pensou, planejou, ela pode não ter conseguido a liderança, mas ela chegou num auge Não, a dela gente fez, que não, fizemos muita fez uma coisa. história. Chegou um ano lá que a gente fez, sei lá, 16 programas no ano. Lançamos 16 programas assim, no mesmo ano, sei lá. Fizemos muita coisa, novela, Sim, jornalismo. Fiz muita coisa lá, muita coisa. não, exatamente. E, assim, por mais que vocês fizessem a diferença, vocês falavam entre si, putz, por mais que a gente faça, invista, tem dinheiro, tem gente, tem conteúdo, a gente tá no nosso. A Record nunca chegou nesse nível antes, e mesmo assim a gente tá muito longe da Globo. Batia essa. Não vou dizer frustração, mas essa, putz, a gente. Estamos no limite da capacidade, mesmo assim ainda está muito longe. Tinha essa conversa, mais ou menos, ou não? Não, porque assim, agora, Thiago, assim, eu tô falando por mim, né? Não tô Claro, por falando das você, e que você pessoas viveu. que Sim. trabalhavam lá, que trabalharam e que ainda trabalham, sei lá, tô falando eu, assim. Não, essa frustração, ela não deve existir, ela não pode existir. Quando você faz um produto, um programa, é o que eu te falei, você queria dar quanto? Queria dar 100, mas você sabe que não vai dar 100. Uhum. Ganhar da Globo não é fácil, né? Então, quando a gente fez coisas lá e os resultados foram aparecendo, e foram. Eu acho que o grande marco da Record ali, o grande momento da Record ali foi a gente ali estabeleceu e a gente tirou o segundo lugar do SBT, que estava lá desde que É, inaugurou, né? O exatamente. SBT nasceu o segundo lugar. Então, passar ali, a gente primeiro começou de manhã, depois à tarde, depois no prime time, depois na média do dia, ganhando do SBT, essa sim foi uma vitória. Em alguns momentos a gente dava lá um pouquinho, de manhã a gente bagunçou muito a programação da Globo, a Globo teve que correr muito atrás ali quando a gente fez Hoje em Dia, Sim. tinha o Fala Brasil, depois tinha Hoje em Dia, assim, aquilo lá mudou, a Globo teve que mexer na programação ali de manhã, porque começou a perder. Ali a gente ganhava na Globo. Uhum. Vários momentos, entendeu? Assim, enfim, mas não é frustração, é motivação. Uhum. E hoje em dia tá até hoje, né? Tá no ar aí até Tá, hoje. tá, tá, tá. Isso é uma das coisas Exatamente. que eu fiz que eu tenho mais prazer, assim, de lembrar, que foi Hoje em Dia, porque eu Ah, vim com essa é? história, eu tinha vontade de fazer um morning show, assim, nos moldes americanos, assim, eu gostava muito, morei, trabalhei 3 anos nos Estados Unidos, lá em Nova York, trabalhando para a SBT, aí eu assistia muito o Today Show, e Uhum. li muito, aprendi muito sobre aquele programa lá, o Today Show era um recorde de longevidade de faturamento, era o programa que estava mais tempo no ar ali, maior faturamento, todos os âncoras de jornal saíram daquele programa de manhã e foram ser âncora de jornal à noite. Eu estudei aquilo não foi assim jogado, eu estudei para fazer aquele programa lá. E como é que você chegou Deu no nome certo. de quem apresentaria? Como é que foi esse. Não sei se foi um brainstorm ou se você já tinha Foi, os foi, nomes muito foi. bem. Não, a gente tinha dois nomes. O primeiro nome era o Rodolfo Gamberini, era o Gamberini, era a primeira opção ali, que ele estava fazendo, Uhum. acho que um jornal lá. E depois a Ana entrou depois, eu não lembro exatamente, mas assim, eu lembro que assim, uma semana antes o Gamberini desistiu, assim, não acertou, não teve a negociação lá de contrato, não deu certo. Aí a gente realmente correu atrás o Douglas, que era o diretor de jornalismo, na época ele falou o nome do Brito.
Uhum. Ah, o Brito, acho que vai sair da Globo, o que que vocês acham? Aí a gente falou, conversou com ele e a gente começou o Brito, a Ana Hickman e o Edu, né? E o Edu, é. E o É. Vildomar já começou dirigindo, que também foi Não, um baita não, não, o acerto. Não? Vildomar entrou bem depois, Ele bem entrou bem depois. depois? É, bem depois. Já o primeiro diretor que dirigiu o programa foi o Vanderlei Villamor. Perfeito. Eu tinha E um diretor você, de criação lá, que era o Deto, eu e o Deto criamos o programa, e aí o Vanderlei dirigiu os 2 primeiros anos, e aí depois o Vanderlei foi fazer outra coisa e a gente colocou o Vildomar para ele dirigir o programa lá. entendi, entendi. Mas a gente imaginava na época, Hélio, que você ficaria um pouco mais na Record. Acho que deve ter ficado o quê? Aproximadamente 2 anos nessa Não, passagem, né? não, não, 7 anos. Deu 7 anos? Deu, foi de 2001 a 2007, se não me engano, 2008. Ah, não, então você pegou bastante. Aí depois você foi pra Band, né? Aí voltei para a Band. Aí você voltou pra Band. E o que que a Band, quando te contratou, ela te falou: Hélio, queremos que você faça isso. O que que a Band almejava ali? O que que a Band tinha Não, como não, a Band tinha, aspiração? não, a Band tinha assim, sempre teve e sempre tem uma vocação ali mais para o jornalismo. Uhum, A Band, o Johnny na época queria fazer esse híbrido que eu acabei fazendo lá na Record de manhã e à tarde. É, a gente acabou meio foi mesmo nessa linha, assim, né? Tinha um jornalismo muito coisa, a gente, enfim, tentou lá fazer algumas coisas também na linha de show, alguns outros formatos, mas, enfim, cada um com as suas vocações e orçamento e coisa. Mas foi legal lá. Foram 3 anos bem. Fiz bastante coisa lá também. teve alguma coisa que você não conseguiu colocar em prática, seja porque o orçamento não Na Band? deixava, porque impediram, alguma coisa que você tentou fazer alguma coisa muito legal que você achou que daria certo e por alguma razão isso acabou não acontecendo, não Ah, por culpa sua, mas pelas limitações. não, não, eu acho que foi ali, foi. Assim, a Band tinha, a gente tinha uma entrega, a Band tem uma entrega ali, né, de comercial bem diferenciada das outras redes ali. Então, Uhum, tinha um trabalho ali também de manutenção do que já estava sendo produzido, do que já estava sendo feito, né? uhum, Então, esse trabalho gastava uma boa parte do meu tempo entregando coisas. hum, Mas a gente fez umas coisas assim, abri muito ali para produção independente, né? A gente tinha alguma, na época, o CQC, o Mundo Segundo os Brasileiros, verdade. tudo improviso, Busão do Brasil foi é, na sua época, não foi? Ou não? Busão do Brasil. Esse não foi muito bem, mas valeu a tentativa. Pô, era bem É, legal, eu gostava desse não, era programa. legal, a ideia era legal, mas, Era boa. enfim. Mas fiz um monte de coisa lá, assim. Fiz um programa um programa que eu gostava muito. Esse sim, esse problema de orçamento não seguiu muito, mas era um programa interessante com o Marcelo Rezende. Era um programa Era chamava um tribunal? Tribunal na TV, e a gente Ah, fazia, sim. eram casos reais de tribunal que a gente fazia uma reconstituição. Eu adorava esse programa, Esse, adorava. esse- esse programa era muito bom. Acho que Bem, o Rezende ele deve ter gostado de fazer também, né? Ou não? um programa bem doido, mas eu adorava. Era. Esse eu não quero ver de novo, mas Você eu não quer ver de gostava dele. novo? Não, 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 não. Tá tudo errado. Se você vê hoje, tá tudo errado o Tudo programa. errado. Mas eu adorava ele, assim, a ideia era muito boa. E o Mundo Segundo os É Brasileiros era boa. muito bom de O Mundo Segundo conteúdo. os Aquele Brasileiros lá também foi uma atacada boa. foi. Esse foi você que descobriu? Foi você que bolou? Foi, Como é que não, não, foi a gente era uma produtora, da mesma produtora lá do CQC. o Quatro A Cabeças, né? gente, era Quatro Cabeças, a gente viu numa feira, era um programa espanhol, originalmente espanhol, chamava Carrilheiros en la Estrada. Aham. E aí a gente adaptou para essa leitura, que eram as pessoas indo para um lugar e conhecendo as pessoas daquela cidade, né? E a gente adaptou para o Brasil. Mas foi lançado Uhum. na época que eu estava lá.
E o Busão do Brasil, que é um dos realities mais injustiçados da história da televisão brasileira. Tem algum bastidor interessante desse programa? Não sei, nem sei se ele está Não, disponível no YouTube, porque, cara, aquilo lá é muito bom. Eu não sei como é que não era, deu certo. era bom, a ideia é boa. Às vezes você faz a ideia, mas não rola, né? É, isso foi uma pena, né? Era o Edgar Piccolo que apresentava, se É, não o me falha a Edgar, memória, o né? Edgar. E o que eu gostava muito de fazer, mas também esse aí era um pouco mais sofisticado, então era tudo improviso, que acabou Ah, depois sim. virando, que acabou depois, virou uma moda, assim, todo mundo fazer improviso, a gente lançou antes também. Que esse eu também vi Caramba, numa feira de humor lá em Curitiba e tal, que legal. quis tentar fazer isso na TV. Deu certo, É, deu era certo. engraçado. Deu certo. Essa safra da Band Lançou um monte realmente de era muito gente boa. aí, É, tá? pois é. Muita gente que tá aí até hoje, né? Foi divisor de águas na carreira desses caras. Aí Foi depois legal. você voltou pra Globo imediatamente depois da Band, né? Aí eu Por fui volta pra do fim Globo, de 2011 que aí você já pegou Isso. um domingão. Dizem, se você pegar as matérias da época, que o Faustão tava em baixa, ele voltou a concorrer com o Gugu, que já tava na Record, né? E você Uhum. pegou um produto que estava, eu não sei se a palavra certa é fragilizado, mas como é que você encontrou o Domingão do Faustão ali em 2011, Não, quando você assim, chegou e o que você fez para tentar incrementá-lo? assim, tinha uma. Não é que tava, o programa não estava fragilizado, ele tinha uma audiência muito consistente É, e sim, sim. boa. Mas a gente, na época, o Gugu tinha um programa na Record, né? Sim. E ali quando acabava o futebol na Globo e começava o programa do Fausto, uma transição difícil lá. Aquela primeira meia hora, aqueles primeiros 40 minutos ali. Acho que essa foi a parte mais difícil ali, mas a gente encontrou um caminho ali, a gente inverteu, acabou invertendo alguns quadros para começar o programa colado no futebol e reverteu rapidinho ali. Ah, então, a princípio, a estratégia foi só reorganizar o próprio programa. Eu lembro que a gente começou a abrir o programa com umas atrações internacionais bem malucas, assim, tal. Então o Faustão já saía do futebol, ele já chamava uma história lá, o cara que vai mergulhar numa piscina de 30 centímetros, e o cara que vai, não sei o que, era uma atração bem doida, e Uhum. aquilo tinha uma ligação forte ali com o futebol, o pessoal arrastava a audiência, e aquela primeira hora, meia hora, né? Só pegava aquela transição do futebol para o programa de auditório, mas com aquilo lá a gente reverteu muito rápido, né? Aí depois o programa já tinha uma. Não, e aí eu também comprei um formato numa feira que eram crianças desafiando adultos em algumas modalidades, e tal, não sei o quê, Hum, que que também ajudou. O Fausto batizou de não sei o quê da fera, sei lá, desafiando a fera, uma coisa assim, que eram crianças que Aham. desafiavam, era uma criança que tinha uma habilidade muito grande com determinada coisa e ele ganhava de adultos, assim, era uma coisa, desafiava as pessoas. Eu não lembro desse quadro, não me lembro desse quadro, Mas depois eu vou foi, dar uma foi, olhada. foi bom. É. E dizem que o Fausto, a gente tá falando de futebol, que depois a audiência migrava um pouco pro Gugu, mas dizem que o Fausto não gostava daquela primeira parte do programa antes do futebol. É verdade isso ou é lenda? Cara, eu peguei muito pouco Você pegou pouco, né? peguei pouco ali, acabou aquela primeira parte, acho que foram 6 meses, não chegou, acho que não deixou, não durou um ano ali. É Aham. porque a gente fazia as duas partes ao vivo. É. Entendeu? Então, era ruim no sentido assim, você começa, esquenta, aí faz 1 hora e pouco de programa, aí para 2 horas, é difícil, não é? Acho que essa era a maior dificuldade, assim, era aquecer, acelerar, aí para tudo 2 horas e volta depois do futebol. Acho que foi uma decisão da programação isso. É porque o Faustão mudava até de roupa. Falando, caramba, Porque tudo às ao vezes vivo, a mas o gente tinha Fausto que mudava até de gravar roupa. aquela primeira parte lá, então. Ah, entendi. Poucas Entendi. vezes, mas às vezes tinha que gravar. Entendi. E aí, recentemente, essa primeira parte acabou voltando, né? Agora com o Hulk, mas isso foi um pedido da Globo? Como é que foi ampliar? O que A que vocês pensaram? O que que a programação, gente vai. a programação que pediu para fazer um conceito do Domingão, Uhum, ser toda a programação do domingo à tarde ser Domingão, né? uhum. Então, é E, mais conceitual aí de programação do que artístico. e como é que vocês pensam
Porque a primeira parte é um horário bem diferente Ah, depois das sim, 18 horas, né? sim, E vocês têm que sim, colocar um sim. outro tipo de conteúdo. Como é que vocês Ah, sim. pesam isso? O que vai colocar? A gente não pode exatamente, sei lá, dar R$ 1 milhão 2 da tarde, sabe? Um negócio meio assim. Uhum. Como é que é esse Não, cuidado? O que tem, que a tem um gente pode pôr? raciocínio ali, né? Tem a concorrência ali naquele primeiro horário é dura, é Sim, difícil. O SBT ali está muito bem, né, enraizado ali muitos anos, começa é. mais cedo, o programa do Celso ali vem embalado, e tal. Então, quando a gente entra, a gente pega de um filme. Aí tem toda uma ciência, né, de comportamento da audiência aí. Uhum. Mas Isso. tem que procurar entender cada vez mais o comportamento do público nesse horário aí, né? Uhum. Porque embora seja o mesmo, o comportamento é diferente. Isso Assim, vocês vão as estudando categorias de público. semanalmente, vocês vão estudando o que Ah, que próximo domingo a gente vai pegar do filme X, porque a é, Globo às vezes é uma animação, às vezes é um filme de Thiago, ação. domingo, domingo não tem jogo ganho. Cada domingo é É, uma né? final. Final não, final não tem ganhador, tem campeão, né? Então, cada domingo é uma final de campeonato. Você pode ganhar e pode perder. Não E dá para apesar, entrar ganhando assim. e apesar do Às vezes programa a estar gente perde. gravado, você fica acompanhando minuto a minuto Ibope Sim, ou sim. não? Você fica acompanhando? Fico. Vejo, vejo. O quanto que isso mexe com você? Ou não mexe tanto, você só se Não, informa não, isso ali? não mexe porque faz parte do trabalho, né? Você tá no. Tem aquele nome lá, como é que é? Eu não gosto de expressão em inglês, mas tá no. Real time? Não, no job description. Ah, tá. Você tem que acompanhar, né? Aham. Já É. tá embutido no Tá, salário. tá, pois é, pois é, pois é, pois é. E a sua relação com o Hulk não é exatamente agora, você já se conhece há muitos anos, se não me falha a memória, vocês estão há 12 anos juntos de relação. Eu tenho certeza que se ela não fosse boa, não estaria durando tanto. Mas aqui é uma É. pergunta protocolar que eu tenho que perguntar: como que é a relação de vocês, velho? Como é que vocês se entendem? Qual que é o tamanho dessa sintonia? Ah, é boa, né? Eu já tô com ele desde foi um caldeirão, mais 4 anos, já são 12, 13 anos, assim, direto quase, né? Aham. Cara, Tiago, cada apresentador e cada diretor, assim, para tudo vale, nisso, para qualquer profissão. Cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um, a gente tem que se adaptar, como eles têm que se adaptar a gente, também como produtor, como diretor. Mas o Luciano tem é legal, assim, ele é muito determinado, diferente do Fausto, diferente do Silvio Santos, diferente do fulano, mas não Uhum. é melhor nem pior, é diferente no É sentido de diferente. característica mesmo, né? Tem coisa que ele se envolve mais do que tem coisa que ele quer ver menos, tem coisa que ele é mais exigente, mas é legal, ele dá muito pro programa, assim, ele tá lá, ele sabe o que está acontecendo no programa. Tem algum quadro que vocês lançaram, no próprio Domingão mesmo, que vocês esperavam uma resposta de audiência maior e acabaram se decepcionando com o retorno dele? Pô, esse programa aqui é tão legal, porque nem sempre os excelentes programas, às vezes a gente acha que vai ter um retorno que às vezes não é valorizado, se é que a gente pode falar assim. Tem algum que se encaixa nessa modalidade? Pô, esse programa aqui é tão bom, tão difícil, um programa maravilhoso desse não teve a resposta que a gente esperava que tivesse. Pô, você fez essa pergunta para a pessoa errada, porque se eu ponho no ar querendo dar 100, todos os programas que eu faço tá abaixo da minha expectativa, mas Hum, é, deixa eu ver se eu lembro de um especificamente, assim. Não, assim, tem os que dão mais audiência e os que Uhum, dão menos audiência, né? uhum. Mas não que chega a gerar uma frustração, falar, eu achava que isso ia dar mais ou que merecia dar mais. Não lembro, assim. Não, Game então, show, os game shows aham. é um terreno difícil de pisar. A gente nunca sabe direito, tem que pisar
porque depende muito da capacidade de compreensão das pessoas que estão em casa. Uhum. É, a gente tem sempre que tentar fazer com que a pessoa que está assistindo se conecte com aquilo que está acontecendo na tela. Então, essa é uma. Às vezes a gente. O game show já errei a mão várias vezes, em Ah, vários é? lugares, na Globo, na SBT, na Record, todo lugar. É difícil. Não é uma. Tanto é que é um gênero que ficou meio fora, depois que o Silvio parou É. uma época e coisa, a gente foi retomar, eu retomei com o Luciano lá no Caldeirão, aí depois voltou. Mas esse daí às vezes frustra, porque você vê Uhum. um formato que está fazendo muito sucesso fora do Brasil, faz atrás, faz e não funciona como. Acho Uhum. que talvez a sua, voltando à sua pergunta aí inicial desse assunto, eu acho que game shows às vezes deixa a gente meio frustrado. Ah, entendi. É. Às vezes você vê numa feira de televisão, pô, tá sucesso em Tá, 85 sucesso, países, vem aqui, faz fenômeno, aqui e não dá nada. e não dá certo. É, entendi, entendi. O cronograma do Domingão ele parece ser muito bem definido, assim, parece que vocês têm um esqueleto muito bem montado até sei lá quando, né? Até quando. E é isso que eu queria te perguntar. Até quando vocês têm ele planejado? Vocês já têm os quadros até o fim do ano, essa rotatividade toda, entra quadro, sai quadro com uma frequência que parece que vocês não deixam Já. nenhum enjoar muito, né? Essa é a Já, leitura. porque tem que ser, né? Porque tem um planejamento, um desenho de produção e assim, a cada diretor, cada produção, cada parte da equipe fica dedicada a um determinado quadro, depois sai, entra outro. É um desenho de produção bem complexo, né? Esse ano, inclusive, a gente mudou, fez uma mudança importante, né? Com a entrada do Hum. futebol lá atrás, aquela pergunta que você falou, Uhum. a gente deixou o Dança dos Famosos, que é o quadro de maior, assim, força, vamos dizer, de audiência, que ele tem, é um quadro longo, Perfeito. são 18, 20 episódios, vão ser esse ano, e ele vai crescendo, é uma competição, até um reality, é uma coisa assim, né, tem forte. Então, bom, vamos deixar como tem o futebol agora como concorrência, e o segundo turno do campeonato é sempre mais, né, o campeonato vai ficando mais, Quente. vai ficando, vai esquentando, os jogos vão ficando mais interessantes. Então a gente mudou. O Dança dos Famosos era no primeiro semestre, a gente passou ele para concorrer com o segundo turno do Campeonato Brasileiro. Ah, entendi. Vocês Mas poderiam ter esse, pensado até o esse é contrário. engenharia de produção, aí tem que correr para fazer o primeiro semestre, para parar, depois voltar essa bola, isso aí não para, né? Isso aí é um. Aham. A gente já está planejando o orçamento e conteúdo para o ano que vem já. Agora, quando é abril, não, mas sei lá, entrou ali mês de junho, a gente já está trabalhando na pré-produção do ano seguinte. Aham. É que muitos poderiam pensar o contrário, por exemplo, o segundo semestre tem jogos mais decisivos, mais quentes, então a gente vai jogar. Não vamos queimar a dança dos famosos, Não, vamos não, colocar no começo do ano, que é Campeonato Paulista que é mais fraco. Não é não, essa a leitura que você faz. não, tem que jogar com o melhor que tem, né? Aham, Vai perfeito. pegar um conteúdo, é uma briga boa, né? Aham, sim. Ô Hélio, para encerrar, qual é a novidade que você pode adiantar, talvez neste segundo semestre de 2025, ou até, quem sabe, no primeiro semestre de 2026 do Domingão? O que é que vem por aí? O que vem por aí, assim, a gente já estreou quadros novos esse ano, mas para o segundo semestre nós vamos estrear um quadro que ainda não foi produzido em lugar nenhum. É uma brincadeira com humor, Uhum. bem interessante, é um desafio para a plateia. Não vou adiantar muito aqui, mas é uma coisa com humor e é uma batalha entre a plateia e os talentos de humor, assim. Ah, uma batalha entre a Bem plateia e os interessante. talentos de humor. Bem interessante, bem Isso é interessante. criado aqui no Brasil Não, ou não, é esse um, é o ou é um formato da formato importado? BBC. Ah, é? É, Olha só, a BBC criou um é, formato bem brasileiro, então, hein? é. É bem legal, só que ele não tá ainda ele vai estrear na Inglaterra em setembro. E a gente vai Ah, estrear quase junto.
Ah, vocês vão estrear agora, provavelmente setembro, outubro também. Não estou com a data exatamente aqui, que ele já andou Tá. 2 vezes, assim, mas é no segundo semestre. Cara, ó, tá pra chegar. Primeira mão aqui então, hein? Valeu, Hélio. Esse é Muito um bom. formato novo que a gente tá bem animado com ele aí. Ó, interessante. Hélio, quero te agradecer demais pelo seu tempo, pela sua hora disposta a colaborar com a gente aqui na telinha nesses 20 anos, fazer parte dessa série de entrevistas que para a gente é muito especial e te ter aqui, pode ter certeza, foi muito importante para enriquecer. Isso daqui é um documento vivo também. Eu tenho certeza que quem Legal. gosta de televisão, quem gosta de bastidor, quem gosta muito do seu trabalho, embora você talvez não goste tanto do seu trabalho como alguns gostem, mas eu Não, tenho não é que eu certeza não que gosto, muita eu só não gente gosto de gosta ver de novo. de ver de novo, assim, eu tenho certeza que é um conteúdo bem legal que o pessoal vai curtir bastante, Hélio. Valeu, Thiago. Obrigado pelo convite e parabéns para vocês aí, mais 20 pela frente, né? Que assim Vai, seja mais 20 vai. pela frente. Bom, a quem Parabéns. chegou aqui até agora, agradeço a audiência e a paciência, como diria o Fausto Silva, que trabalhou com o Hélio. Deixe seu comentário, deixe seu feedback e confira também a matéria completa no site. Um grande abraço a todos, então, até a